Imagine um país inteiro em silêncio, porque um único homem assinou um papel. Agora imagine que a mão que assinou esse papel um dia foi a mão tremida de um menino do interior, tentando copiar o próprio nome num caderno amarelado, à luz fraca de um lampião. Esse menino se chamava Arthur da Costa e Silva, e ele ainda não sabia que décadas depois teria em suas mãos o poder de calar vozes, fechar o Congresso e mudar o destino do Brasil, com um simples traço de caneta. Mas para entender como ele chegou lá, é preciso voltar ao começo. Voltar a uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, onde tudo parecia pequeno demais para a ambição que começava a crescer dentro daquele garoto magro, calado e obstinado. Taquari, início do século XX. Ruas de terra batida, casas baixas, cheiro de lenha queimando no fim da tarde. O Brasil ainda era o Brasil da velha república. Coronéis mandando mais que prefeitos, fraudes eleitorais, um país agrícola que parecia parado no tempo. No meio desse cenário, a família de Costa e Silva levava uma vida modesta. Não faltava pão, mas sobrava incerteza. Não havia luxo, mas sobrava uma constante sensação de que tudo podia desandar com uma colheita ruim, uma dívida mal paga, uma doença repentina. Desde cedo, Arthur percebeu duas coisas. Primeiro, que o mundo era duro com quem não tinha dinheiro nem sobrenome poderoso. Segundo, que disciplina e obediência pareciam ser a língua oficial daquele Brasil de senhores e subalternos. Ele cresceu ouvindo histórias sobre guerras, fronteiras e heróis de farda. Nas conversas dos adultos, o exército surgia como algo quase mítico. Uma instituição que existia acima das brigas locais, acima dos coronéis, acima de tudo. De uniforme, diziam, todos eram iguais. De uniforme, um filho de família comum podia se sentar ao lado de gente importante e ser tratado como senhor. Para um adolescente que via o horizonte terminar na curva do rio, aquilo soava como um tipo raro de liberdade. Um paradoxo cruel. Para ser livre, era preciso entrar em uma instituição baseada em obediência absoluta. Ele agarrou essa ideia como quem agarra uma tábua no meio da enchente. Ainda jovem, deixa Taquari para estudar em Porto Alegre. A capital era outro mundo. Bondes, calçadas cheias, jornais gritando manchetes sobre crises políticas no Rio de Janeiro, sobre revoltas, sobre tenentes que pegavam em armas contra o próprio governo. Na pensão onde morava, as paredes eram finas, dava para ouvir, noite adentro, discussões inflamadas. O Brasil precisa mudar. O exército tem que botar ordem nisso tudo! Para o jovem Arthur, essas frases não eram teoria, eram um chamado. O exército oferecia algo concreto: salário, carreira, moradia. E, mais importante, um lugar na engrenagem do poder. Não no topo ainda, mas dentro dela. Quando decide prestar o exame para ingressar na carreira militar, não há plano B. Se não der certo, não há universidade reservada, não há herança esperando, não há viagem para a Europa. Há apenas a volta silenciosa para o interior. Era uma corrida contra o tempo. Ele precisava passar antes que a falta de dinheiro ou um revés qualquer da família, tornasse impossível continuar estudando longe de casa. Ao chegar à escola militar do Realengo, no Rio de Janeiro, se depara com um ambiente que parecia um mundo inteiro comprimido entre muros altos, calor sufocante, pátios de terra, gritos de comando cortando a manhã. Sentido! Marchem! Rápido, cadete! O Brasil não tem tempo para preguiçosos. Ali, os dias eram medidos em apitos, marchas e provas. O corpo aprendia a obedecer antes mesmo que a mente tivesse tempo de pensar. E, ao mesmo tempo, nas salas abafadas de aula, surgia outro tipo de pressão. A política era a década de 1910, virando para 1920. O Brasil fervia por dentro. Jovens oficiais, indignados com a corrupção e o atraso do país, começavam a conspirar. Falavam em golpes, em revolução, em salvar a pátria. Alguns colegas de turma de Arthur sussurravam nos corredores. Passavam bilhetes, sumiam por horas. Uns sonhavam com uma revolução moralizadora. Outros queriam apenas estar do lado vencedor. Costa e Silva observava. Não era o agitador mais barulhento. Tampouco o idealista que queria mudar o mundo a qualquer custo. Ele entendia algo que muitos ignoravam. No exército, sobrevivia melhor quem sabia escolher o momento certo de agir. E, principalmente, de obedecer. Nesse ambiente efervescente, um nome circulava entre os jovens cadetes, ora com respeito, ora com desconfiança. Humberto de Alencar Castelo Branco. Um oficial cearense, estudioso, cerebral, que se destacava nos cursos de Estado-Maior,
Ele ainda era apenas mais um oficial na hierarquia, mas aos poucos ia se tornando uma referência. Do outro lado, crescendo em outra direção, estava Costa e Silva. Menos teórico, mais prático, mais afeito ao contato direto com as tropa, aos quartéis dispersos pelo interior, dois estilos, duas visões de exército. Dois futuros possíveis que, sem saber, já começavam a disputar o mesmo terreno. O de quem, um dia, daria a última palavra sobre o rumo do país. Quando vem a década de 1920, a teoria explode em pólvora. Em 1922, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana choca o país. Em 1924, uma nova revolta em São Paulo e, logo depois, a coluna Prestes corta o interior do Brasil como uma cicatriz em movimento, desafiando governo, coronéis e exército legalista. É aí que o jovem oficial, Arthur da Costa e Silva, se encontra diante de uma encruzilhada muito concreta. Ficar ao lado da legalidade, defendendo um sistema que ele mesmo sabia ser cheio de vícios, ou aderir aos rebeldes, que pregavam moralização e reformas profundas. Muitos de seus contemporâneos, conhecidos de corredor e de trincheira, escolhem a rebelião. Ele não. Costa e Silva se alinha com o lado da ordem. Reprime levantes, participa de operações contra grupos insurgentes, enfrenta, do outro lado da mira, oficiais que um dia haviam marchado ao seu lado. O exército se dividia, famílias se dividiam, amizades de caserna se rompiam. Ele aprende na prática uma lição que jamais esqueceria. Quando o país entra em convulsão, quem está de uniforme faz escolhas que não são apenas políticas. São escolhas que definem quem viverá para ser general e quem será lembrado apenas como um rebelde derrotado. Enquanto a coluna Prestes atravessa sertões e fronteiras, deixando para trás trilhas de pó, casas queimadas e histórias sussurradas, Costa e Silva grava na memória cada ordem recebida, cada coordenação de fogo, cada operação de cerco. Ele começa a enxergar o Brasil não como um mapa político, mas como um grande tabuleiro, onde o exército é a única peça que realmente se move. A Revolução de 1930 chega como um terremoto. Um gaúcho, Getúlio Vargas, lidera um movimento que põe fim à velha república. É o Rio Grande do Sul contra o eixo café com leite, contra São Paulo e Minas, contra o arranjo que parecia eterno. Para Costa e Silva, também gaúcho, o choque é duplo. A terra natal em levante, o exército em fratura, o governo federal acuado. Nos quartéis, a pergunta é brutal e imediata. De que lado você está? Não há tempo para longas reflexões filosóficas, os trens carregam tropas. Os telégrafos não param. Ordens e contra-ordens cruzam o país. Cada dia de hesitação pode significar perder a carreira, ou a vida. Ele assiste mais uma vez o exército virar protagonista da política. Generais negociam com civis. Coronéis militares decidem o destino de governadores. E o velho mundo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ganha uma camada nova. Agora, quem manda, muitas vezes, está de farda. Vargas assume o poder. O Brasil entra na era getulista e Costa e Silva segue na trilha da legalidade, adaptando-se ao novo regime. Enquanto muitos colegas mergulham em intrigas palacianas, ele se concentra em ser o que sempre quis. Um oficial eficiente, disciplinado, capaz de chefiar homens e manter a máquina funcionando, lentamente sobe na hierarquia. Passa por diferentes comandos, dá aulas em escolas militares, absorve a doutrina que começa a se modernizar. É um período menos espetacular, mas decisivo. São anos de construção silenciosa de reputação. Um oficial que não se destaca pelos discursos inflamados, mas pela capacidade de fazer o que a instituição exige e de se alinhar àquilo que o alto comando decide, qualquer que seja a cor do governo civil da vez. Enquanto isso, do outro lado da estrutura, cresce a figura de Castelo Branco, o estudioso, o estrategista que se destaca nos cursos de Estado-Maior e nas discussões doutrinárias. A rivalidade ainda não é explícita, não é pessoal no sentido comum da palavra, mas é como duas correntes de um mesmo rio começando a se desenhar. Uma, mais cerebral e legalista. Outra, mais pragmática, mais inclinada a enxergar a política como campo legítimo de ação dos militares. Chega a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra no conflito, envia tropas para a Itália. Muitos oficiais veem ali a chance de escrever seu nome na história em campos gelados, em batalhas urbanas na Europa arrasada. Costa e Silva, porém, fica no Brasil, em funções de comando e instrução.
Enquanto alguns colegas acumulam glória em Monte Castelo, ele acumula algo mais discreto, mas igualmente valioso num exército hierarquizado. Influência sobre quadros, conhecimento profundo de tropa, redes de lealdade construídas longe dos holofotes. Quando a guerra acaba e o mundo se reorganiza, o Brasil também muda de pele. A ditadura do Estado Novo cai, a democracia volta, partidos ressurgem, o jogo eleitoral recomeça. Mas para quem veste farda, uma constatação incomoda permanece. Toda vez que o país entra em crise profunda, é ao exército que as elites recorrem. Costa e Silva aprende a ler essas brechas de poder, como um artilheiro lê a distância antes de disparar o canhão. Ele percebe o padrão: crise, apelo à ordem, protagonismo militar, e começa a entender, com clareza cada vez maior, que seu futuro não é apenas o de um técnico em operações militares, mas o de alguém que pode um dia influenciar diretamente o rumo político do país. Os anos 1950 são turbulentos. Suicídio de Getúlio Vargas em 1954. O sangue no pijama, a comoção popular, as marchas nas ruas. Depois, Juscelino Kubitschek e o otimismo de Brasília. Mas também conspirações nos bastidores, tentativas de golpe abortadas, ressentimentos acumulados nos clubes militares. Nessa década, Costa e Silva já é um general respeitado, comanda tropas importantes, passa por cargos que o colocam em contato com a alta cúpula do exército e com civis influentes. Ele observa com atenção as idas e vindas de políticos como Carlos Lacerda, João Goulart, Jânio Quadros, vê a oscilação entre promessas de desenvolvimento e o medo, alimentado diariamente, de que o comunismo avance pela América Latina em plena Guerra Fria. É também nesse ambiente que sua rivalidade com Castelo Branco ganha contornos mais nítidos. De um lado, Castelo Branco desponta como o general estudioso, alinhado a uma visão de intervenção militar cirúrgica, com prazo, com preocupação em preservar, ao menos em aparência, alguma institucionalidade. Do outro, Costa e Silva começa a ser visto como o representante de uma ala mais dura, mais disposta a usar o poder sem tantas amarras, legais se julgasse necessário. Eles não duelam em praças públicas, não trocam ataques em discursos. O embate é silencioso, travado em reuniões de alto comando, em documentos internos, em alianças com oficiais mais jovens e mais velhos. É um jogo de sombras. Quem conquista a confiança da tropa? Quem conquista a confiança dos civis influentes? Quem será, no momento certo, o nome forte o bastante para conduzir o país em meio ao caos? No início dos anos 1960, o caos deixa de ser apenas uma possibilidade teórica. Jânio Quadros renuncia em 1961, alegando forças terríveis que o impediam de governar. O país acorda atônito. A faixa presidencial não tem dono. João Goulart, o vice, está no exterior. Governadores, militares, empresários, sindicalistas. Todos se movem ao mesmo tempo. O Brasil parece um tabuleiro de xadrez em que, de repente, todas as peças ganharam vida própria. É nesse cenário que o nome de Costa e Silva se torna, de uma vez por todas, peça-chave. Ele assume postos de comando decisivos no Sul, região estratégica, porta de entrada para qualquer movimento de tropas rumo ao centro do país. O relógio passa a ser seu inimigo e seu aliado. Cada dia de incerteza em Brasília reforça a ideia, entre os oficiais, de que o exército precisa salvar o país de uma suposta ameaça de radicalização. Cada reunião em gabinete, cada despacho, cada telefonema urgente vai desenhando um mapa invisível de lealdades e intenções. Costa e Silva sabe que está diante da maior encruzilhada de sua vida. Se ficar parado, outros, como Castelo Branco, podem tomar a dianteira, conduzir o processo, definir as regras do jogo. Se agir cedo demais, sem apoio suficiente, pode se queimar, ser descartado como mais um general precipitado. Ele precisa ser rápido, mas não impulsivo. Precisa escolher aliados, mas não se comprometer com quem pode cair amanhã. Enquanto isso, o país inteiro parece pender sobre um fio, prestes a se romper. Os motores dos tanques começam a ser testados nos quartéis. Mapas são abertos sobre mesas. Rotas são traçadas. Listas de prisões preventivas circulam em sigilo. Nas madrugadas tensas de 1964 que se aproximam, o som do telefone no gabinete de Costa e Silva já não é apenas um chamado de rotina. Cada chamada pode significar o início de um movimento irreversível. Entre ele e seu velho rival, Castelo Branco, não se trata mais de quem é o melhor aluno de Estado-Maior ou o oficial mais respeitado. Em seminários doutrinários, agora, trata-se de algo mais bruto,
mais definitivo. Quem vai, de fato, conduzir as rédeas do exército no momento em que este decidir atravessar a linha que separa quartel e palácio? O tempo corre. Os dias se encurtam em meio a boatos, comunicados cifrados, jantares discretos nas casas de políticos e empresários. Na cabeça de Costa e Silva, uma certeza se cristaliza. Se o Brasil vai mudar de regime, ele não quer assistir de longe. Quer estar no centro da articulação? Quer ser mais que um espectador armado? Os relógios dos quartéis marcam a mesma hora. Mas, para ele, cada minuto parece valer por um ano. O país está prestes a virar outra coisa. E para Arthur da Costa e Silva, o menino de Taquari que um dia viu no uniforme a única porta de saída, essa é a chance. Talvez a única de atravessar definitivamente o limiar entre o oficial disciplinado e o homem que decide o destino de uma nação inteira. Na madrugada em que o Brasil seria virado de cabeça para baixo, 3 relógios pareciam correr em velocidades diferentes. No Palácio Laranjeiras, no Rio, o tempo de João Goulart se esfarelava minuto a minuto. No Rio de Janeiro e em Brasília, o general Humberto de Alencar Castelo Branco calculava, com frieza, a hora certa de agir. E no Sul, no coração do Terceiro Exército, o relógio de Arthur da Costa e Silva corria como se tivesse sido lançado num abismo. Se ele demorasse demais, viraria coadjuvante. Se movesse cedo demais, poderia ser esmagado como traidor. É aí que o menino de Taquari, o oficial disciplinado que sempre escolheu o lado da ordem, percebe que não há mais espaço para meia medida. Ou ele entra na história agora, ou passará o resto da vida obedecendo a generais que fizeram o que ele não teve coragem de fazer. O clima é de guerra sem tiro. Rádios chiando em frequência reservada, telefonemas na madrugada, telexes cuspindo ordens em papel fino. Nos quartéis do Sul, oficiais caminham em silêncio pelos corredores, botas ecoando em piso frio. Em algumas mesas, mapas estendidos. Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, as rotas que levam ao centro do país. No comando do Terceiro Exército, Costa e Silva encara esses mapas como se fossem a radiografia de um corpo prestes a entrar em parada cardíaca. Ele sabe que o Terceiro Exército é peça-chave. Se o Sul ficar com Goulart, o presidente ainda terá um braço forte, tropas, fronteira com o Uruguai e a Argentina, espaço para recuar e contra-atacar. Se o Sul se voltar contra Goulart, o presidente ficará cercado por todos os lados. Em outras palavras, a caneta que dará ou negará legitimidade ao golpe pode não estar em Brasília ou no Rio, mas em Porto Alegre, na mão dele. Só que Costa e Silva não é o único a compreender isso. Governadores, empresários, embaixadores estrangeiros, oficiais da ativa e da reserva. Todo mundo tenta medir, em tempo real, para onde ele tende. Uns o sondam com promessas. Outros o pressionam com ameaças veladas. Se hesitar, pode ser ele a primeira peça descartável de um novo regime. A rivalidade com Castelo Branco deixa de ser uma disputa silenciosa de doutrina para se tornar uma corrida concreta por protagonismo. Castelo, ligado ao Estado-Maior e a círculos civis conservadores, imagina um golpe cirúrgico, controlado com ele no papel de moderador supremo. Costa e Silva, com a mão na alavanca de um dos maiores comandos do país, percebe que quem tiver as tropas prontas primeiro impõe os limites do jogo. O tempo de repente vira arma. Se Costa e Silva demorar, o golpe pode acontecer mesmo assim, mas com ele relegado ao papel de cumpridor de ordens. Se ele se mexer antes de ter certeza do apoio interno, pode ser isolado, acusado de insubordinação, esmagado por um contramovimento legalista. Os boatos correm mais rápido que as ordens oficiais. Goulart vai convocar um plebiscito. Goulart vai fechar o Congresso. Goulart vai armar os sindicatos. Nem tudo é verdadeiro, quase nada é confirmado. Mas para um general convencido de que o país caminha para o abismo, os boatos funcionam como gasolina em fogueira já acesa. Chega o fim de março de 1964. Em Minas Gerais, o general Olímpio Mourão Filho coloca tropas na estrada por conta própria, à frente do tempo combinado. É o disparo antes do apito. Em Brasília e no Rio, o susto é geral. O golpe começou, só que não da forma milimetricamente calculada por Castelo Branco. É nessa brecha, nesse instante em que tudo pode dar errado, que Costa e Silva é forçado a se posicionar. Se declarar apoio imediatamente ao movimento, alinha-se à rebelião e ajuda a criar o fato consumado. Se vacilar, pode ser visto como simpático a Goulart, ou pior, como alguém incapaz de decidir. Os telefonemas atravessam a madrugada.
governadores do Sul, empresários influentes, oficiais de confiança. Todos querem saber qual será a postura do comandante do Terceiro Exército. Ele escuta, pondera, calcula distâncias, avalia relatórios de inteligência. O mapa do Brasil, diante dele, é ao mesmo tempo um tabuleiro e um relógio de contagem regressiva. No fim, ele faz o que o seu passado inteiro parecia tê-lo treinado para fazer. Escolhe o lado que chama de ordem. Apoia o movimento contra Goulart. Coloca o Terceiro Exército no campo dos que marcham contra o presidente. Na prática, ajuda a fechar o cerco. O Rio Grande do Sul, terra natal dele e de Vargas, se torna, no tabuleiro, uma parede contra qualquer tentativa de resistência organizada. O Brasil oficial ainda tenta por algumas horas fingir normalidade. Mas é uma normalidade de papel. A cada cidade em que tropas aderem ao movimento, o chão de Goulart encolhe. Nos quartéis, soldados que mal entendem o que está em jogo são postos em formação, colocados em caminhões, avisados de que vão salvar a pátria. Nas casas simples dos subúrbios, mães olham para os filhos fardados e não sabem se despedem como para um serviço de rotina ou para uma guerra. João Goulart, vendo-se sem apoio militar suficiente, abandona o Rio, vai a Brasília, depois ruma ao Rio Grande do Sul. Tenta encontrar um ponto de apoio, uma base, mas a rede de lealdades que Costa e Silva ajudou a consolidar no Terceiro Exército está agora voltada contra o presidente. O país assiste quase em tempo real à implosão de um governo. Quando fica claro que Goulart não resistirá, a disputa muda de natureza. A pergunta deixa de ser golpe ou não golpe, e passa a ser: quem, dentro dos militares, vai ditar o ritmo e o alcance da nova ordem? Castelo Branco, com apoio norte-americano e de parte importante da alta oficialidade, é rapidamente apontado como nome moderado para encabeçar a transição. Costa e Silva, porém, não sai do episódio como figurante. Sua adesão firme e o peso do Terceiro Exército o transformam em credor político do novo regime. No jogo interno, ele passa a ter algo valioso para negociar: poder real sobre tropas e sobre generais que o respeitam. Logo vem o primeiro grande prêmio. E o primeiro grande teste: o Ministério da Guerra. Ao ser indicado ministro no governo Castelo Branco, Costa e Silva entra, pela porta da frente, no coração do poder. É o mesmo homem de voz firme no pátio de quartel. Agora sentado em gabinete em Brasília, cercado por pastas, relatórios de inteligência, telefonemas de deputados, senadores, governadores, empresários, embaixadores. O conflito central, porém, está logo ali, sentado na mesma mesa de Conselho de Segurança Nacional. Castelo Branco, o legalista moderado, e Costa e Silva, o general de linha dura, convivendo num mesmo governo, por fora, um pacto de unidade. Por dentro, uma disputa silenciosa pelo futuro do regime. Enquanto Castelo fala em intervenção temporária, em restaurar a democracia e depois devolver o poder aos civis, Costa e Silva escuta, mas não necessariamente concorda. Para ele, as crises dos anos 1950 e o próprio colapso do governo Goulart pareciam prova de que o sistema político brasileiro, tal como era, simplesmente não funcionava. Na sua visão, permitir o simples retorno ao antigo jogo partidário seria como entregar novamente o país ao mesmo caos que acabara de justificar o golpe. No Ministério da Guerra, ele trabalha em 2 níveis. No plano público, aparece como ministro leal, cumpridor das diretrizes de Castelo, defensor da disciplina e da hierarquia. No plano subterrâneo, constrói pontes com a chamada linha dura. Generais e coronéis, que consideram o projeto de Castelo tímido demais. Amarrado demais a formalidades constitucionais, as reuniões de alto comando se tornam arenas de choque entre 2 lógicas. Uma, a de Castelo e do grupo conhecido como Sorbonne. Militares mais intelectualizados, preocupados com a imagem externa, defensores de uma ditadura com prazo, com aparência de normalidade institucional. Outra, a de Costa e Silva, e dos que o acompanham. Um grupo menos paciente, disposto a aprofundar a intervenção, a desmontar de vez o sistema de partidos e a sufocar de forma permanente as forças consideradas subversivas. Em novembro de 1965, vem o primeiro grande ponto de ruptura: o Ato Institucional número 2. Sob a justificativa de combater a ameaça comunista e sanear a política, o AI-2 extingue os partidos existentes, amplia o poder de
Cassar mandatos e suspender direitos políticos fortalece de maneira brutal o executivo. Por trás da linguagem jurídica fria, o que se concretiza é outra coisa. A temporada aberta para eliminar adversários e redesenhar o tabuleiro político ao gosto dos vencedores. Nesse contexto, Costa e Silva aparece cada vez mais como a voz de um exército que não quer volta ao passado. Enquanto Castelo, em certos momentos, pondera sobre a necessidade de limites, Costa e Silva encarna o discurso da firmeza. É preciso ir mais fundo, cortar mais fundo, reprimir com mais rigor. A rivalidade se intensifica, ainda que raramente seja assumida em público. É um duelo de gestos, de nomeações, de comunicados, de influências. Ao mesmo tempo, fora dos quartéis, o país percebe o peso do novo regime em carne viva. Deputados, senadores, prefeitos, governadores, dezenas, depois centenas, têm mandatos cassados. Professores são vigiados, jornalistas perseguidos, estudantes infiltrados por informantes. Muitas vezes, basta uma acusação anônima, um dossiê sem prova, uma conversa ouvida meio pela metade para que a máquina de repressão se mova. Para você que assiste a essa história hoje, é fácil olhar para trás e ver um roteiro quase inevitável. Mas naqueles anos, nada parecia garantido. Nem mesmo para Costa e Silva. À medida que o mandato de Castelo Branco se aproxima do fim, oficialmente previsto para 1966, depois estendido a 1967, surge a grande pergunta: quem vai sucedê-lo? Os civis, em boa parte, ainda alimentam a ilusão de que um político voltará ao Planalto. Nomes como Magalhães Pinto, governadores poderosos, circulam nos bastidores. Mas dentro dos quartéis, cresce a convicção de que o próximo presidente também será um general. E é aí que o relógio volta a correr contra Costa e Silva. Castelo Branco tem preferência por uma sucessão controlada, com alguém de seu círculo mais próximo. Ou, ao menos, comprometido com sua ideia de ditadura com data para acabar. Costa e Silva, por outro lado, é percebido pela linha dura como o nome capaz de levar o regime a um outro patamar, mais sólido, menos preocupado com críticas internacionais e com formalidades jurídicas. Só que nada disso vale se ele não conseguir construir uma maioria concreta, dentro da estrutura criada justamente pelo AI-2. Com os partidos tradicionais extintos, o governo organiza um sistema bipartidário. Uma sigla de apoio, outra de oposição consentida. A Arena, partido do governo, vira o instrumento para a eleição indireta do próximo presidente. Mas partido, em ditadura, não é só sigla. É correia de transmissão de vontades do alto comando militar. Costa e Silva se lança numa verdadeira campanha, ainda que não haja comícios abertos nem disputas televisionadas. Em silêncio, percorre gabinetes, conversa com governadores, recebe parlamentares, negocia apoio com oficiais influentes. Cada compromisso de voto no colégio eleitoral é uma peça encaixada no quebra-cabeça. Cada hesitação é um risco. O tempo é curto. Castelo Branco não esconde seu desconforto com a ideia de entregar a faixa a um general que ele considera duro demais, politizado demais, perigoso demais para seu projeto de retorno gradual à normalidade. Setores civis também temem que Costa e Silva, uma vez no poder, seja menos sensível a pressões, menos inclinado a concessões. A tensão atinge um ponto em que o conflito entre os dois quase transborda. Em determinados momentos, cogita-se até mesmo impedir a candidatura de Costa e Silva por vias internas, abafadas. Uma operação típica de bastidores em que um general é convidado a rever suas pretensões em nome da unidade das Forças Armadas. Mas ele já avançou demais para recuar. Apoiado por uma constelação de generais linha dura, por governadores alinhados e por empresários que veem nele a garantia de uma política econômica e de segurança mais firme, Costa e Silva transforma sua candidatura em fato consumado. Castelo, acuado por dentro do próprio regime que ajudou a criar, vê seu espaço encolher. O Brasil, ao mesmo tempo, vive um paradoxo. Enquanto a economia dá sinais de recuperação, com um crescimento mais robusto, e a propaganda oficial começa a falar em milagre, a liberdade política murcha. Para muitos, isso parece um preço aceitável. Para outros, é um sinal claro de que o pesadelo ainda está só no começo. Em 1966, quando o colégio eleitoral se reúne para escolher o novo presidente, não há suspense real. Com a oposição amordaçada e os votos amplamente controlados, o resultado já está praticamente decidido antes que a sessão comece. Arthur da Costa e Silva
É eleito presidente da República por via indireta, para tomar posse em março de 1967. A cena, à distância, parece limpa, ordenada, quase burocrática. Deputados e senadores discursam, votos são anunciados, atas são redigidas. Mas por trás do verniz institucional, o que está em curso é outra coisa. O segundo ato de um golpe que, agora, assume abertamente a forma de um regime militar dirigido por um general mais radical do que seu antecessor. Costa e Silva, ao ser confirmado, sabe que conquistou o que perseguiu por décadas: o comando formal da nação. Mas também sabe que esse comando virá cercado de correntes. De um lado, a pressão da linha dura, que o enxerga como seu representante no Planalto e espera dele medidas ainda mais enérgicas contra a oposição. De outro, a pressão externa. Organismos internacionais, governos estrangeiros, imprensa mundial, todos atentos ao rumo de um regime recém-instalado numa América Latina convulsionada por golpes, guerrilhas e ditaduras. No meio, um Brasil real, de carne e osso. Operários em fábricas que começam a produzir mais, mas em silêncio. Camponeses que ainda esperam por reformas agrárias que nunca vêm. Estudantes universitários que sentem, na prática, o aperto da censura e da vigilância. Milhares de famílias que começam a ouvir, sussurrando, histórias de prisões sem mandado, de interrogatórios brutais, de gente que saiu para depor e nunca mais voltou. Há também outra corrida contra o tempo, mais íntima. O próprio corpo de Costa e Silva. A pressão constante, o peso de décadas de quartel, a responsabilidade de comandar um país em ebulição, tudo isso começa a cobrar um preço silencioso. Dores, cansaço, desgaste físico e mental. À medida que se aproxima o dia da posse, os preparativos se intensificam. Brasília, ainda jovem, se veste de cerimônia. Bandeiras hasteadas, tropas em revista, veículos polidos, tribunas montadas. No rádio, locutores anunciam o fim de um governo militar e o início de outro, como se fossem apenas mudanças de gabinete numa democracia estável. Nos bastidores, porém, os acordos que sustentam esse momento são bem menos cerimoniosos. Ministérios são negociados. Comandos estratégicos são trocados. Listas de futuros caçados são esboçadas. Para cada aperto de mão que aparece nas fotos oficiais, há uma promessa feita num corredor. Um recado sussurrado. Uma lealdade cobrada. No dia 15 de março de 1967, no Palácio do Planalto, a cena tem um peso simbólico quase cinematográfico. Humberto de Alencar. Castelo Branco. O general que um dia fora o colega estudioso, cerebral, que sonhava com um golpe de cirurgia controlada. Passa a faixa presidencial a Arthur da Costa e Silva, o oficial prático, de voz áspera, que carrega nas costas as expectativas de uma ala inteira de militares impacientes. Por alguns segundos, os dois ficam frente a frente. Ali, condensado em poucos gestos, está o conflito de anos. Duas visões de país, duas maneiras de entender o papel do exército, duas trajetórias que começaram em salas de aula de caserna e agora se cruzam no topo do poder. Castelo, ao entregar a faixa, parece, a um só tempo, selar a própria derrota política e inaugurar uma fase mais sombria do regime. Costa e Silva recebe o símbolo do cargo sem grandes arroubos de emoção visível. Mas por dentro, sabe que atravessou uma fronteira que poucos brasileiros atravessaram. A de sair dos batalhões poeirentos do interior para o comando máximo de um país continental. Naquele instante, porém, há algo que ele talvez não admita nem a si mesmo. Ao aceitar o apoio da linha dura para chegar ao poder, ele também aceitou uma dívida. E as dívidas nesse mundo não costumam ser cobradas com juros baixos. A partir do primeiro dia de governo, os relógios voltam a correr. Empresários pressionam por estabilidade econômica e combate à inflação. E querem resultados rápidos. Militares da linha dura exigem repressão mais severa, fechamento de espaços de contestação, limpeza em universidades, sindicatos, redações. Setores moderados, civis e militares, esperam que ele cumpra pelo menos em parte as promessas de institucionalizar o regime, dar uma aparência de regras permanentes. O México, a França, os Estados Unidos, a União Soviética, o mundo todo, por diferentes motivos, olha para o que acontece em Brasília. O Brasil é de repente vitrine e laboratório. Até onde um regime de farda pode ir sem se afogar no próprio autoritarismo? Até que ponto um governo que nasceu sob o signo do combate à subversão consegue, ao mesmo tempo, manter uma economia em crescimento e uma sociedade sob controle?
Entre Costa e Silva e as respostas a essas perguntas não há décadas, não há folga, não há margem ampla. Há apenas um mandato fixado no papel. 4 anos. 4 anos que para ele parecem, ao mesmo tempo, longos demais, diante da impaciência de seus apoiadores, e curtos demais para consolidar a nova ordem que ele imagina. Enquanto as bandas tocam hinos militares, as salvas de canhão ecoam no céu seco de Brasília, e as câmeras registram o sorriso protocolar. Das autoridades, uma contagem regressiva invisível já começou. Cada decreto, cada lei, cada discurso, cada gesto com a oposição, com os estudantes, com a imprensa, com a própria linha dura, será um passo numa corda bamba esticada sobre o abismo. O menino que um dia riscou, hesitante, o próprio nome num caderno amarelado, agora assina medidas que podem decidir quem fala e quem se cala, quem governa e quem desaparece. A mão que antes tremia diante de um professor severo, agora não pode tremer diante da pressão de generais impacientes, de embaixadores, intrigados, de um povo dividido entre o medo e o silêncio, e, enquanto o país se ajusta à ideia de ter, pela segunda vez consecutiva, um general na presidência, Costa e Silva encara o espelho do gabinete e vê algo que talvez o assuste mais do que qualquer adversário político. A certeza de que, dali em diante, cada decisão sua pode não apenas reescrever o futuro do Brasil, mas também selar o destino do próprio regime que o levou ao topo. Quase ninguém percebeu, mas no mesmo dia em que Arthur da Costa e Silva recebeu a faixa presidencial, outra coisa foi colocada nas mãos dele, invisível, silenciosa, implacável. Um cronômetro. 4 anos no papel, muito menos na prática. 4 anos para mostrar serviço à linha dura, acalmar os moderados, fazer a economia andar, calar a oposição. E ainda assim, fingir que tudo aquilo era apenas mais um governo dentro de uma ordem constitucional restaurada. Ele entra no gabinete do Planalto sob aplausos, mas o que invade o peito não é euforia. É a sensação de que está entrando num campo minado, onde cada passo errado pode explodir, não só a própria carreira, mas o regime inteiro. Logo nos primeiros dias, fica claro, ele não será um segundo Castelo Branco. Se o antecessor tinha o olhar do professor frio, armado de gráficos e pareceres jurídicos, Costa e Silva prefere o contato direto, a frase curta, o gesto teatral na frente de soldados, prefeitos, multidões organizadas. Orienta assessores. Quer viajar pelo país, ser visto, ser ouvido. Quer que o povo saiba o nome dele, não apenas o do exército, mas o povo que ele encontra nas ruas não é o mesmo Brasil resignado dos anos 50. Em fábricas, trabalhadores resmungam sobre salários corroídos pela inflação. Nas universidades, um novo tipo de jovem, mais politizado, lê autores proibidos, discute guerrilha, questiona tudo, inclusive a autoridade de generais. No campo, a promessa de reforma agrária, que Goulart acenara e que a ditadura enterrou, continua como ferida aberta. No palácio, enquanto bandeiras tremulam lá fora, ele abre a pasta com as primeiras propostas dos ministros. De um lado, a herança do time econômico de Castelo. Homens como Roberto Campos e Otávio Gouvêa de Bulhões, defensores de austeridade, contenção de gastos, aproximação com o capital estrangeiro. Do outro, generais e assessores nacionalistas que o cercam e sussurram. Presidente, o povo não aguenta mais aperto. É hora de crescer, investir, mostrar grandeza. O senhor não pode ser apenas o continuador de Castelo. Tem que ser o homem da virada. A rivalidade que antes era Castelo-Genes Costa se transforma em outra coisa mais sutil. Agora é o projeto de país de Castelo, ainda. Vivo nos ministérios e nas leis, contra o projeto que Costa e Silva tenta impor. Mais autoritário politicamente, mais desenvolvimentista. Economicamente, mais sensível à pressão da caserna do que a de tecnocratas engravatados. Ele começa a mexer no tabuleiro. Ajusta a equipe econômica, abre espaço para nomes que prometem combinar crescimento acelerado com controle de inflação. Mantém a Arena e o MDB como partidos únicos permitidos, mas trata a sigla governista como extensão disciplinada do comando militar. Quem vacila, perde espaço, cargo, influência. Em 1967, entra em vigor uma nova Constituição, feita sob medida para consolidar os atos institucionais anteriores e dar verniz jurídico ao que já era fato. O poder real está nas mãos das Forças Armadas. Costa e Silva discursa em tom solene,
fala em marco de institucionalização, paz social, ordem e progresso. Na prática, a Carta de 1967 é uma cerca alta em volta do regime. E ele sabe disso. O relógio corre. Enquanto tenta domesticar a máquina do Estado, o país ferve debaixo da superfície. Nos campi universitários, assembleias se estendem noite adentro. Estudantes lotam auditórios abafados, gritam palavras de ordem, debatem se ainda é possível enfrentar a ditadura com passeatas e discursos. Ou se chegou a hora de partir para algo mais radical. Em bares esfumaçados do Rio e de São Paulo, nomes como Che Guevara e Ho Chi Minh são sussurrados como se fossem personagens de ficção. Mas com um brilho perigoso no olhar de quem os cita, Costa e Silva acompanha relatórios de informações, dossiês, recortes de jornais. As pastas chegam ao seu gabinete com carimbos vermelhos. Subversão, estudantes, movimento operário. E, em quase todas elas, um nome aparece com frequência crescente. Serviço Nacional de Informações, comandado por um general discreto. De voz baixa, olhar duro. Emílio Garrastazu Médici. Médici é, oficialmente, apenas mais um subordinado. Na prática, vira o olho invisível do regime. É ele quem abastece o presidente com detalhes sobre reuniões secretas, lideranças estudantis, contatos internacionais, murmúrios dentro do próprio exército. E é exatamente aí que nasce uma nova forma de rivalidade. Silenciosa, difusa, mas real. Porque quanto mais poderoso se torna o SNI, mais Costa e Silva percebe que, se falhar, se vacilar, se parecer fraco diante da explosão, de protestos que se avizinha, haverá generais prontos para dizer: o problema não é a ditadura. O problema é quem está sentado na cadeira. O ano de 1968 chega como uma tempestade anunciada. Logo em março, o primeiro raio. No restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, um tiro da polícia militar atravessa o peito do estudante Edson Luiz. O corpo do jovem, com menos de 20 anos, é velado à luz de velas na Assembleia Legislativa. Imagens do caixão carregado pelas ruas, com cartazes dizendo: aqui jaz a democracia. Correm o país. Do Planalto, Costa e Silva assiste à explosão de indignação. Milhares nas ruas. Padres, artistas, professores, jornalistas misturados a estudantes. A cada marcha, a cada coro gritando: abaixo a ditadura, a linha dura dentro das Forças Armadas rosna mais alto. Presidente, isso é o que dá a afrouxar. É hora de mostrar força. Se o senhor não agir, alguém vai ter que agir no seu lugar. No fim de junho, a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro é um desafio aberto. 100 mil corpos ocupando avenidas, rostos erguidos, faixas acusando o regime. Para quem olha de fora, parece uma sociedade voltando a respirar depois de anos de medo. Para a alta cúpula militar, é quase um ensaio de insurreição. Costa e Silva hesita entre dois caminhos. De um lado, conselheiros civis e alguns militares mais moderados dizem que repressão em massa pode transformar estudantes em mártires, ampliar a simpatia pela oposição, desgastar a imagem do Brasil no exterior num momento em que investimentos estrangeiros começam a voltar. Do outro, generais linha dura, muitos deles antigos aliados de Costa e Silva em 1964, repetem que concessão é fraqueza. E fraqueza, em ditadura, é convite a golpe interno. A rivalidade deixa de ser teórica. O competidor agora é concreto. Não é apenas um homem, é um grupo, uma mentalidade, um exército dentro do exército que mede cada gesto do presidente. O comandante em chefe se vê pela primeira vez em posição incômoda. Para continuar mandando, precisa mostrar obediência ao espírito mais radical da própria instituição que o levou ao poder. Enquanto isso, nas fábricas, algo que a elite militar julgava controlado começa a escapar pelos dedos. Em abril, trabalhadores de contagem, em Minas Gerais, cruzam os braços. Em julho, a paralisação atinge Osasco, em São Paulo. São greves organizadas, politizadas, desafiando abertamente decretos que restringiam o direito de se reunir e reivindicar. Relatórios chegam ao Planalto dizendo que sindicatos infiltrados por comunistas tentam transformar as greves em faísca para algo maior. Outro papel, vindo do SNI, traz um alerta. Células clandestinas planejam se armar. Alguns grupos conversam com organizações estrangeiras. A palavra guerrilha aparece mais de uma vez. Cada linha lida por Costa e Silva é como um lembrete brutal. O tempo está se esgotando. Ele toma medidas duras, mas ainda calculadas. Autoriza prisões,
endurece a vigilância sobre sindicatos, reforça a censura em jornais que dão destaque generoso às manifestações. A polícia política é incentivada a atuar com maior energia. Mas, ao mesmo tempo, o presidente ainda tenta manter uma narrativa de controle. Fala em apenas focos de desordem, em minorias agitadas. A linha dura escuta esses discursos com impaciência. Nos bastidores, certos generais começam a perguntar em voz baixa se Costa e Silva têm coragem de dar o passo que, segundo eles, falta para blindar o regime de vez. O passo que Castelo Branco, em sua prudência legalista, se recusara a dar. Um passo que significaria, na prática, abandonar qualquer ilusão de retorno próximo à normalidade democrática. O estopim vem de onde quase ninguém esperava. Um discurso no Congresso Nacional. O deputado Márcio Moreira Alves sobe à tribuna e, num pronunciamento inflamado, conclama o povo a boicotar as comemorações de 7 de setembro, pede que as moças se recusem a dançar com cadetes em bailes militares. É um desafio simbólico, quase uma provocação direta à honra das Forças Armadas. A reação é furiosa. Generais pressionam o Planalto. Exigem autorização da Câmara para processar o deputado. Costa e Silva, pressionado, envia o pedido formal. Mas em setembro de 1968, a maioria dos deputados, mesmo num Congresso já amputado por cassações, decide negar a licença. Dizem que se trata de opinião, não de crime. Que, se cederem ali, o parlamento vira mera extensão da vontade fardada. Naquela noite, quando a notícia chega, o rosto de Costa e Silva endurece. Para os moderados, é uma derrota momentânea. Para a linha dura, é a prova definitiva de que o sistema ainda é perigoso demais para ser tolerado como está. Em conversas reservadas, altos oficiais começam a usar uma expressão que até então circulava apenas como rumor. É hora de um novo ato, um ato final. Durante semanas, o Planalto vira um bunker de debates nervosos, ministros civis alertam para o impacto internacional de uma ruptura mais profunda. Empréstimos, créditos, imagem do Brasil como parceiro confiável podem ser abalados. Do outro lado da mesa, ministros militares, chefes de Estado-Maior, o comando do SNI. Muitos deles discípulos ou aliados próximos. De Costa e Silva desde o Terceiro Exército. Falam em tonéis de armas sendo contrabandeadas, em células subversivas dentro de universidades, em desertores conversando com grupos armados. A tensão atinge o auge em 13 de dezembro de 1968. Numa sala fechada, cercada de seguranças, o Conselho de Segurança Nacional se reúne. Na mesa, o rascunho de um documento que mudará a história do país. O ato institucional no 5. Ao redor, rostos duros, olhares calculados. O vice-presidente, Pedro Aleixo, civil, respira fundo. Ele sabe que está prestes a assistir a algo que pode destruir o último verniz de legalidade do regime. Um a um, ministros falam. Falam em guerra interna, em inimigo difuso, em defesa da civilização ocidental. Jarbas Passarinho, futuro ministro da Educação, solta a frase que atravessará décadas como símbolo daquelas horas. As favas, senhor. Presidente, todos os escrúpulos de consciência. A frase cai na mesa como uma bomba, porque ela diz, sem rodeios, o que está em jogo. Não se trata mais de interpretar leis, mas de colocá-las de lado. Não se trata de defender a Constituição, mas de suspender o que ainda restava dela. Pedro Aleixo tenta resistir. Argumenta que dar poderes quase absolutos ao presidente, fechar Congresso, cassar mandatos, suspender direitos, decretar recesso do judiciário, é abrir as portas para todo tipo de abuso. E lança a pergunta que ecoará como acusação moral pelas décadas seguintes. Quem conterá os abusos do guarda da esquina? Costa e Silva escuta tudo. Por um instante, parece puxado de volta ao menino do interior do Rio Grande do Sul, educado na disciplina rígida, ensinando recrutas a obedecer regulamentos, mas aquele menino agora está cercado por generais que ele próprio ajudou a empoderar. Homens que, se o julgarem fraco, podem simplesmente tomar o leme de suas mãos. Ele assina. O AI-5 é decretado. Do lado de fora, o país nem tem tempo de entender a profundidade da ruptura. Em poucos dias, o Congresso entra em recesso forçado, deputados e senadores são afastados, cassados em listas que descem do Planalto como sentenças frias. Jornais recebem censores dentro das redações. Tesouras prontas para cortar manchetes inteiras. Shows, peças de teatro, letras de música, livros.
tudo passa a ser filtrado por olhos anônimos que decidem o que pode ou não ser dito, cantado, encenado. Nas salas de interrogatório, a luz branca fica mais forte, o som dos gritos mais frequente. O governo, oficialmente, fala em combate ao terrorismo, manutenção da ordem, defesa da segurança nacional. Na vida real, opositores de todo tipo, estudantes, operários, artistas, intelectuais, padres, advogados, passam a viver sob a sombra constante de uma batida na porta de madrugada. Costa e Silva, por alguns meses, parece ter conquistado o que a linha dura exigia dele. As mãos livres, mas é uma liberdade envenenada, porque a partir do AI-5, o poder que ele detém deixa de ser apenas dele. É compartilhado, disputado, sequestrado por órgãos de segurança, por comandos militares regionais, por serviços de informação que se julgam autorizados a ir até onde for necessário. É aí que a rivalidade com seus próprios aliados atinge o auge. O presidente, que um dia se viu como o grande condutor do processo, começa a sentir que o processo corre por conta própria. Enquanto ele tenta, em discursos, falar de desenvolvimento econômico, de grandes obras, de metas para a infraestrutura, o que ocupa? As manchetes internacionais são denúncias de repressão, prisões arbitrárias, desaparecimentos. O cronômetro invisível continua correndo. Faltam menos de 2 anos para o fim formal de seu mandato. Menos de 2 anos para, teoricamente, preparar uma transição. Seja para outro general, seja para algum tipo de abertura controlada. Mas o corpo, sobrecarregado pela tensão acumulada desde o Terceiro Exército, começa a cobrar a conta. A pressão arterial sobe, o cansaço não passa. Exames mostram alarmes que médicos tentam contornar com remédios e recomendações de descanso que ele quase nunca segue. Porque descanso, para um general que chegou tão perto de moldar o país à sua maneira, soa como rendição. Ele continua despachando, assina decretos, encontra ministros, acompanha relatórios do SNI. Cada papel que passa por sua mesa é um pequeno ajuste numa máquina que agora funciona com motores próprios. Censura, repressão, propaganda, arroxo salarial, investimento pesado em obras que abrirão caminho para o futuro milagre econômico. Nos corredores das casernas, porém, um novo murmúrio começa a circular. Depois de Costa e Silva, quem? Alguns nomes surgem, mas um em especial ganha força, silenciosamente, nos bastidores alimentados pelo SNI e pelos setores mais duros. O próprio general Emílio Garrastazu Médici, o homem das informações, o olho que tudo vê, sem perceber totalmente, Costa e Silva assiste ao crescimento político de alguém que, dentro do mesmo regime, pode vir a ser seu substituto. E, em certo sentido, seu juiz, se ele, Costa, for visto como insuficientemente firme, será lembrado como o general que abriu a porta para algo ainda mais sombrio. No meio dessa corrida surda, o golpe mais violento contra ele próprio não vem de nenhum palácio, nem de protesto de rua. Vem de dentro do peito. No fim de agosto de 1969, em Brasília, depois de dias de irritação, fadiga, dores insistentes, Costa e Silva sofrem um derrame cerebral fulminante. O homem que assinou o AI-5, que concentrou em si poderes extraordinários, de repente não consegue mais falar com clareza, nem comandar as próprias mãos. O país é informado de que o presidente está doente, em tratamento. Mas nos bastidores, a corrida mais uma vez se acelera. O vice-presidente, Pedro Aleixo, civil, constitucionalmente o sucessor natural, é sistematicamente impedido de assumir. Generais se reúnem, fazem cálculos, redigem comunicados. Em poucos dias, uma junta militar se forma para governar em nome de Costa e Silva. Aurélio de Lira Tavares, Márcio Melo, Augusto Rademacher, 3 fardas ocupando o espaço deixado pelo corpo paralisado de um quarto-general. Numa ironia brutal, o homem que ajudou a destruir a linha sucessória prevista pela Constituição para impedir que civis retomassem o poder se vê agora vítima do mesmo mecanismo de exceção que legitimou. O concorrente final de Costa e Silva não foi Goulart, nem Castelo, nem um deputado oposicionista. Foi o próprio aparelho que ele alimentou. E que, diante de sua fraqueza física, não hesita em colocá-lo de lado. Enquanto ele, afastado do Planalto, batalha silenciosamente pela própria vida, outros homens, em outras salas, começam a decidir o futuro imediato do Brasil. E entre os nomes que surgem como solução de continuidade para o regime endurecido pelo AI-5, um faz sombra longa sobre tudo o que virá a seguir.
Emílio Garrastazu Médici, o general do silêncio, o chefe dos segredos, o possível herdeiro de uma obra que Costa e Silva começou, mas talvez não controle mais. Quando um presidente da República fica deitado, imóvel, numa cama de hospital, com tubos enfiados no corpo e o lado direito paralisado, mas continua no papel, sendo o chefe supremo da nação, alguma coisa está profundamente fora do lugar. Naquela UTI, em 1969, existia um contraste quase insuportável. De um lado, o corpo pesado de Arthur da Costa e Silva lutando para respirar. Do outro, um país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, respirando sob leis que ele mesmo havia assinado, sem que agora pudesse mover um dedo para mudá-las. A luz branca, fria, lavava o rosto dele. O relógio no alto da parede marcava os segundos com estalos secos. Cada tique soava como um lembrete cruel. O general que um dia comandara tropas, ministérios, o próprio exército, agora não comandava, nem os músculos do próprio rosto. Lá fora, porém, nos gabinetes refrigerados de Brasília, o tempo corria em outro ritmo. Não havia vácuo de poder. Havia uma disputa. E naquela corrida, o homem deitado no leito não passava mais de um obstáculo incômodo. Respeitado em público, contornado em privado. A versão oficial dizia que o presidente se recuperava, que estava em tratamento, que retornaria assim que possível. Mas os generais sabiam que não dava para esperar. Cada dia com Pedro Aleixo à margem, cada semana sem uma mensagem clara ao país, era combustível para rumores, conversas de corredor, cálculos silenciosos. Quem vai mandar no Brasil agora? A resposta veio rápida. Enquanto Costa e Silva era transferido para o Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, 3 fardas se levantavam em Brasília, para preencher o vazio. Aurélio de Lira Tavares, da Marinha. Augusto Rademacher, do Exército. Márcio Melo, da Aeronáutica. Uma junta, um triunvirato. 3 homens governando em nome de um presidente que mal conseguia articular palavras. O cronômetro invisível, aquele que havia sido entregue junto com a faixa presidencial em 1967, agora parecia infantil perante o relógio, biológico implacável que corria dentro do peito dele. Os médicos falavam em risco altíssimo, em prognóstico reservado. Militares, por sua vez, falavam em outra linguagem. Estabilidade, continuidade, manutenção do regime. Na cama, os dias se misturavam. Alguns relatos de médicos sugerem que, em certos momentos, Costa e Silva parecia reconhecer vozes, apertar levemente uma mão, reagir a frases soltas. Outros diziam que era ilusão piedosa, mas a imagem é forte demais para ser ignorada. O homem que decretara o silêncio de tantos brasileiros, agora envolto num silêncio próprio, mais profundo, mais definitivo, a rivalidade que o cercara por toda a carreira, contra a esquerda, contra Castelo, contra os moderados, contra o Congresso, contra a própria opinião pública, aos poucos se reduzia a 2 frentes que não apareciam em nenhum organograma. De um lado, o tempo. Do outro, os próprios companheiros de farda. Porque, enquanto a família se revezava ao lado do leito, enquanto enfermeiras ajustavam o soro e conferiam os batimentos, um outro tipo de reunião acontecia em Brasília. Generais de 4 estrelas sentavam em torno de mesas largas, mapas e relatórios espalhados, discutindo quem seria o rosto do regime dali para frente. O nome de Pedro Aleixo, vice-presidente civil, mal circulava. Ele era a lembrança incômoda de uma legalidade que o AI-5 já havia, na prática, demolido. Permitir que um civil assumisse, ainda que conservador, era para a linha dura o equivalente a abrir uma fresta pela qual todo o edifício podia rachar. Outros nomes fardados surgiam, com diferentes pesos, diferentes apoios, mas um ganhava corpo, dia após dia, alimentado por relatórios elogiosos, sussurros discretos, olhares de cumplicidade. Emílio Garrastazu Médici, o homem do SNI, o general do silêncio. A sombra que havia crescido durante o governo Costa e Silva agora se projetava como possível herdeiro. É aqui que o roteiro ganha seu torniquete mais cruel, porque no auge de sua fragilidade, Costa e Silva assiste, consciente ou não, pouco importa para o drama histórico, ao seu grande concorrente final se aproximar da cadeira que ainda, oficialmente, é dele. Não há mais palanques, discursos, desfiles militares. A disputa agora é travada em pareceres jurídicos, em atas fechadas, em pressões de bastidor. E o general, por ironia suprema,
é o único que não pode participar. O limite de tempo, que antes era o fim do mandato, agora encolhe para algo mais íntimo e negociável. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses o coração dele aguentaria? Os médicos evitam prazos, os generais não. Precisam de definição, de calendário, de previsibilidade para a transição. Ainda que, para isso, ignorem a existência de um homem, ligado a aparelhos no quarto ao lado. Em outubro de 1969, a escolha é anunciada, sem plebiscito, sem consulta ao povo, sem sequer a formalidade da posse de um vice. A junta militar conduz Emílio Médici ao centro do palco. Ele assume a presidência sob aplausos contidos, discursos sobre continuidade do processo revolucionário, juramentos à bandeira e à segurança nacional. Naquele exato momento, sem qualquer cerimônia, Costa e Silva deixa de ser, na prática, presidente do Brasil. Não há renúncia, não há impeachment, não há ato oficial que reconheça sua incapacidade permanente. Há apenas um deslizamento de poder, silencioso, quase cirúrgico, que o empurra para fora da história presente e o joga para dentro, de uma espécie de limbo político. O general que havia sonhado em ser lembrado como o grande consolidar do regime, o homem da virada em relação a Castelo, assiste, ainda que com o olhar perdido no teto da UTI, ao próprio legado ser tomado, apropriado, remodelado por outro. Porque tudo o que viria a caracterizar o governo Médici, o milagre econômico, a repressão máxima, os porões funcionando em ritmo industrial, teria raízes fincadas nas decisões tomadas na mesa de Costa e Silva, sobretudo naquele 13 de dezembro de 1968. Enquanto a nova equipe se instala no Planalto, a vida do ex-presidente reduz-se a uma rotina estreita. Exames, visitas monitoradas, relatórios médicos enviados a Brasília. Há momentos de breve melhora, seguidos de recaídas. O lado direito do corpo continua pesado, rebelde. A fala, quando vem, é arrastada, difícil. E ainda assim, do ponto de vista oficial, ele permanece cercado de símbolos. Continua sendo tratado como Senhor Presidente, recebe honras de chefe de Estado afastado por doença, é mencionado em notas com deferência. É o teatro do poder fazendo questão de manter as aparências até o último ato. Esse último ato chega em 17 de dezembro de 1969. No Rio de Janeiro, às margens da Baía de Guanabara, o diagnóstico final é lacônico. Complicações decorrentes do derrame. Quadro irreversível. Parada cardíaca. O peito que, por décadas, se inflara sob medalhas e condecorações militares, simplesmente para... Nenhuma marcha toca nos corredores do hospital. Nenhum canhão dispara ali. O que se ouve é o apito agudo de um monitor sendo desligado, o arrastar dos passos de médicos exaustos, o choro contido de familiares. Minutos depois, porém, o mesmo Estado que silencia vozes em redações e universidades se mostra capaz de erguer uma liturgia grandiosa em questão de horas. A morte é anunciada em tom solene no rádio, na televisão ainda em preto e branco. Locutores falam em perda irreparável, em servo da pátria, em líder incompreendido por seus opositores. O corpo é vestido com esmero, farda impecável, faixa presidencial, condecorações faiscando contra o tecido escuro. É colocado num caixão com tampa de vidro, cercado de bandeiras, coroas de flores, crucifixos, desfila por corredores ladeados por soldados perfilados, baionetas brilhando sob a luz crua. No velório oficial, filas se formam. Autoridades militares, ministros, alguns poucos civis escolhidos a dedo se aproximam do esquife, fazem o sinal da cruz, curvam levemente a cabeça, fotógrafos registram tudo. A câmera congela por segundos o contraste entre o rosto imóvel de Costa e Silva e as expressões atentas de homens que já apostam. Dali em diante, todas as fichas em Médici. Do lado de fora, o Brasil assiste ao velório como se fosse mais um capítulo inevitável de um roteiro que não ajudou a escrever. Há quem chore de verdade. Parentes, amigos, antigos subordinados. Há quem enxergue ali um fim prematuro, quase trágico, de um militar que, segundo alguns, havia tentado conciliar desenvolvimento com autoridade. Há também quem, em silêncio, veja naquele caixão a imagem material de algo mais frio. O fim de uma fase da ditadura que, com todos os seus horrores, ainda parecia ter freios, rumo, limites. Porque o grande paradoxo do legado de Costa e Silva é justamente esse. Ao assinar o AI-5, ele abriu a porta de aço pela qual o regime entraria no seu período mais escuro,
mas não viveu o suficiente para ver a extensão total das sombras que havia libertado. Nos anos seguintes à sua morte, o Brasil mergulha numa sequência de cenas que fariam qualquer roteiro de ficção parecer moderado. Centros de tortura como o Doi-Codi se tornam engrenagens oficiais da máquina de Estado. O número de cassações, prisões políticas, desaparecimentos cresce. Relatórios de entidades internacionais apontam o país como uma das ditaduras mais violentas do continente. Ao mesmo tempo, a economia dispara. Entre 1969 e 1973, o PIB cresce a taxas que beiram os 2 dígitos. A propaganda oficial batiza aquele período de milagre brasileiro. Rodovias cortam a Amazônia, usinas se erguem em rios antes intocados, cidades se expandem em ritmo frenético. No rádio e na TV, jingles patrióticos repetem: ninguém segura este país. Mas, no subsolo desse milagre, pulsa a mesma arquitetura que começara a ser montada no governo Costa e Silva. Controle rígido dos centros e salários para conter a inflação, favorecimento de grandes grupos econômicos, concentração de renda, endividamento externo pesado. Enquanto os gráficos sobem, a desigualdade se aprofunda. Enquanto as avenidas se alargam, cortiços incham em silêncio. É como se o país vivesse ao mesmo tempo 2 heranças de Costa e Silva. A do general que acreditava em desenvolvimento acelerado, em obras grandiosas, em um Brasil forte e respeitado. E a do homem que aceitou, sob pressão ou por convicção, a discussão ainda divide historiadores. Colocar a caneta sobre o AI-5 e legitimar poderes quase absolutos ao executivo e aos órgãos de segurança. Com o passar dos anos, essa ambivalência se reflete na própria memória coletiva. Enquanto o nome de Médici se torna sinônimo quase imediato do Anos de Chumbo, o de Costa e Silva é empurrado para uma zona nebulosa, nem herói da direita, nem vilão oficial nas cartilhas da esquerda. Um general lembrado por uma única assinatura, a que, paradoxalmente, o apagou como protagonista do período seguinte. Nas décadas de 70 e 80, quando outros generais chegam ao poder, Geisel, Figueiredo, e falam em abertura lenta, gradual e segura, estão, em grande medida, tentando desmontar a mesma estrutura de exceção que Costa e Silva ajudou a consolidar. O AI-5, que parecia uma fortaleza inexpugnável, começa a ser corroído por dentro. Primeiro, revogado em 1978. Depois, enterrado de vez pela Constituição de 1988. Quando a anistia é aprovada, em 1979, ela funciona como um escudo que protege, ao mesmo tempo, perseguidos e perseguidores. Apaga, no plano jurídico, a responsabilidade individual de uma geração inteira de militares e agentes do Estado. Inclui, por extensão, o próprio nome de Costa e Silva. Morto, ele não pode ser julgado, não pode se defender, não pode explicar o que via, o que temia, o que calculava naquela sala do Conselho de Segurança Nacional em 1968. Sobram os arquivos, os depoimentos, as lembranças conflitantes de quem o conheceu. Alguns o descrevem como um homem simples, de fala direta, mais à vontade no meio da tropa do que em recepções diplomáticas. Outros apontam seu temperamento explosivo, sua adesão sincera à ideia de que a política deveria permanecer sob tutela militar. Há quem insista que, sem a pressão da linha dura, ele não teria ido tão longe na repressão. Há também quem diga que é ingenuidade separar o general pessoalmente afável do presidente que assinou, em letras firmes, o mais duro dos atos institucionais. Nos anos 90, 2000, 2010, enquanto novas gerações crescem em liberdade, o nome dele pouco aparece nos livros escolares. Costuma ser mencionado ao lado de datas e siglas: 1967, AI-5, 1969. Quase nunca como personagem humano, cheio de dúvidas, vaidades, medos. É como se o país tivesse decidido lembrar da obra e esquecer do homem. Mesmo assim, rastros materiais de sua passagem permanecem. Uma ponte aqui, uma rodovia ali, bairros, escolas, praças que um dia receberam seu nome em placas azuis. Com o avanço dos debates sobre memória e justiça de transição, alguns desses homenagens são retirados, renomeados. Em certos municípios, placas antigas são derrubadas ao som de aplausos. Em outros, a mudança gera protestos, saudades, ressentimentos. A rivalidade que marcou a vida política de Costa e Silva, sempre contra alguém, sempre em disputa com um outro projeto, uma outra visão de país.
parece continuar depois da morte, só que deslocada para outro campo. Agora, o concorrente é a própria narrativa histórica. De um lado, correntes que tentam reabilitá-lo como bom administrador, homem de seu tempo, nacionalista bem-intencionado. Do outro, pesquisas e relatórios que o colocam no centro de uma engrenagem de violações sistemáticas aos direitos humanos. No fim, o cronômetro invisível que começou a contar no dia da posse em 1967 não parou com sua morte em 1969. Continuou ecoando nas décadas seguintes, em cada jovem impedido de falar, em cada artista censurado, em cada família que nunca recebeu o corpo de um desaparecido político. O tempo da biografia se encerra, mas o tempo das consequências permanece em andamento. E é aí que a vida de Arthur da Costa e Silva, vista em retrospecto, ganha sua dimensão mais incômoda. Ele não foi apenas mais um general no comando de uma ditadura latino-americana. Foi o homem que, pressionado por rivais internos, por um país em ebulição e por seus próprios fantasmas, decidiu atravessar a linha que separa regimes autoritários com freios de regimes que se autorizam a qualquer coisa em nome da segurança. Morreu antes de ver o ápice do terror que ajudou a liberar. Morreu antes de ver a lenta reconstrução democrática que, em algum momento distante, poderia ter sido conduzida por ele, se tivesse escolhido outro caminho. Morreu, sobretudo, sem poder responder à pergunta que Pedro Aleixo lançara na mesa do Conselho, diante dele, naquele dezembro de 1968. A pergunta que persegue sua memória como um sussurro implacável. Quem, afinal, conteria os abusos do guarda da esquina quando o próprio presidente da República decidiu tirar as algemas da lei?